Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Carreira Analítica. Hoje eu vou falar sobre um dos tópicos mais importantes na análise exploratória e na modelagem também, que é a correlação. Muita gente fala sobre correlação, muitas vezes nem sabe o que significa. É muito simples o conceito, eu vou explicar aqui de uma forma bem simples. Então, falando um pouco sobre o conceito e alguns conceitos em torno da correlação que a gente utiliza muito. Além disso, eu quero te mostrar alguns exemplos de gráficos aqui que eu vou pegar de um livro que eu já mencionei aqui, chamado Estatística para Cientistas de Dados, do Andrew Bruce. Então eu vou deixar esse livro na descrição também. Então eu vou te mostrar alguns gráficos aqui e como que a gente pode interpretar. Você vai ver que é muito simples. Depois disso eu quero te mostrar um exemplo prático, bem simples, que você pode fazer aí no Excel, no Google Sheets. Antes de eu começar, eu vou tentar fazer isso bem rápido, em menos de 5 minutos. Será que eu consigo? Vamos ver. Depois que eu editar o vídeo, a gente vai descobrir. Se não tiver inscrito ainda, deixa a inscrição no canal, isso ajuda bastante, é a única coisa que eu te peço. Além disso, só se o vídeo foi útil, deixa o like. Se não foi, não vou mendigar like aqui se o vídeo não foi útil para você. Se foi útil, deixa o like. Se tiver qualquer outro tema aí também, já deixa nos comentários. Como vocês perceberam em outros vídeos, eu leio os comentários, respondo e trago temas que vocês estão realmente precisando aí, que fazem sentido para a sua evolução profissional, pessoal. Direto ao ponto então, sem enrolação, vamos supor que você tem uma variável X. Ela tem um comportamento aí de acordo com o tempo, ou você pode alterar essa variável, você pode mexer nela. Você tem também uma outra variável, que é a variável Y, que também pode ser modificada. O que a correlação fala? A correlação basicamente fala o seguinte: você tem dois tipos de correlações. Você tem a correlação positiva ou correlação negativa. A correlação positiva, ela diz basicamente que quando você aumenta a variável x, ou seja, você muda x de 1 para 2, para 3, para 4, para 5, você está aumentando o valor de x, isso automaticamente faz com que a variável y aumente positivamente. Ela não necessariamente tem que ser igual, não tem que ser 1 para 1. Pode ser de 1 para 2, 3, 4, 5, a outra pode ser 10, 11, 12, 13, 14. Então, basicamente a correlação vai te mostrar isso, que uma variável x, ela impacta diretamente a variável y de forma positiva, elas vão para a mesma direção. E a correlação negativa é o inverso, então quanto mais você aumenta x, mais você diminui y. Simples demais, não é? Essa é a teoria, basicamente é isso, correlação. Acabou o vídeo por aqui. Não, vamos olhar uns gráficos, isso fica muito mais complexo. Falando então de dois conceitos bastante utilizados, porque não basta você falar simplesmente que essas variáveis são correlacionadas, mas você tem que falar o quanto que elas são correlacionadas e também a forma, saber interpretar alguns gráficos que eu vou até te mostrar exemplos práticos aqui. Então a primeira e inclusive mais utilizada é o coeficiente de correlação. Então esse coeficiente ele vai te falar o quanto que a variável x está correlacionada com a variável y. E esse valor ele varia de menos 1 até mais 1. Ou seja, se esse valor ele for menos 1, essa variável x ela é inversamente correlacionada com essa variável y. Então quanto maior o x, menor o y, de uma forma mais extrema possível. Menos 1, que é tipo menos 100%. Então vai de menos 1 até mais 1 e passa pelo zero, claro. Se é zero, quer dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A variável x ela pode mudar do jeito que for, que a variável y não vai ter nada a ver com ela. E o 1, obviamente, vai ser, elas vão ser diretamente proporcionais ali, vão ser positivamente proporcionais. Então quanto mais você aumenta o x, mais você aumenta o y. Além disso, um outro conceito bastante utilizado é o diagrama de dispersão, que é basicamente, olhando aqui, vamos abrir uns gráficos, é um gráfico que você tem no eixo x o valor de uma variável e no eixo y você tem o valor de outra variável. Então, nessa figura 1.9 aí desse livro que eu comentei, deixei aí na descrição, você tem um gráfico de contorno para o valor de impostos versus metro quadrado acabado. Então aqui a gente consegue, eu sei que olhando a primeira vez talvez seja meio bagunçado, mas tentem entender o seguinte: no eixo x, que você tem 0, 1000, 2000, 3000, você tem essa variável, que é a primeira variável, que é o metro quadrado acabado. E no eixo y você tem o valor do imposto. Então perceba aí que tem uma tendência desse gráfico ficar meio que achatado na diagonal, saindo ali
não está saindo exatamente do 0, 0, mas perceba como é que tem essa tendência desse gráfico achatar nessa diagonal. Quanto mais assim, se fosse uma reta certinha ali, ó, a gente vai fazer esse teste daqui a pouco no Excel, mais correlacionada essas métricas, essas variáveis estariam. Então vamos ver outro exemplo para ficar ainda mais claro para você. Então aqui a mesma ideia, a gente tem então gráfico de dispersão entre os retornos das empresas AT&T e Verizon, que são as operadoras aí, as principais dos Estados Unidos. Então a gente tem um gráfico de dispersão entre os retornos. A gente tem então a AT&T no X, que tem então um T aí, e a Verizon no eixo Y. Então perceba como é que está criando esse achatamento. Tem uma certa correlação aí. Você vê. O que significa? Quanto mais você aumenta uma, mais você aumenta a outra, e é esse que é o comportamento que a gente espera ver quando isso acontece. E nesse terceiro exemplo, a gente tem a mesma ideia, só que demonstrada de uma forma um pouquinho diferente, com hexágonos, com tipo um heatmap mais ou menos. Então a gente tem a compartimentação hexagonal para valores de impostos versus metro quadrado acabado. Então a gente tem aí o mesmo comportamento. Veja como é que esse gráfico ele fica mais forte, a cor fica mais forte ali nessa tendência da diagonal que a gente comentou aqui agora. Então, com esses exemplos, espero que tenha ficado claro a forma de interpretar um gráfico, mas vamos botar na prática mesmo. Então, cria um arquivo aí no Google Sheets, no Excel, super simples. Ah, até botei um lembrete aqui. Se inscreva no canal, super importante. Peço essa ajuda aí, conto com você. Então, vamos lá, sem enrolação. Vamos criar aqui uma variável 1, uma variável 2. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, essa variável 1, eu vou colocar aqui 0,1, 0,2, e aí eu vou puxar isso aqui para aumentar de 0,1 a 0,1, vamos botar aqui até o 100. E aí beleza, ela aumentou aqui, deu certinho. Então ela vai, de acordo aí, a cada linha que passa, ela vai ficando cada vez maior, aumentando 0,1. Na variável 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 5,9 e aí eu vou colocar também, aqui eu vou aumentar 6, vou colocar então a mesma coisa aqui, isso mais 0,1, vamos fazer 0,1. E aí eu vou preencher tudo aqui. E a gente já tem uma função própria para isso no Excel, no Sheets. Vou deixar inclusive no final desse vídeo, aí vai passar dos 5 minutos já deve ter passado, né? Eu vou deixar um vídeo da primeira propaganda aí da Microsoft falando sobre o Excel. É bem engraçado, é um pouco... Você vai ver como é que as propagandas antigamente eram e assim, é uma coisa que pra gente é banal hoje, como é que os caras comemoravam, celebravam e comparavam com os competidores. Bem bacana. Então, a gente tem aqui, Correl, que é uma função já para comparar os dados Y com os dados X. Então, eu vou selecionar esses dados aqui do A, ponto e vírgula ou vírgula, dependendo aí da linguagem, da região do seu Excel. Então, a gente selecionou dentro da função, então, correlação. Eu vou ter a primeira coluna, os primeiros dados que eu vou considerar, depois os segundos dados que eu vou considerar, e aí automaticamente essa função vai comparar esses dados e vai me dar um valor. Você lembra? Entre -1 e 1. Então a gente vai dar Enter, e a gente tem 1, que já era esperado, né? Se fosse diferente ia ser estranho. Então eu vou até aumentar aqui um pouco o número de vírgulas para a gente até começar a comparar algumas coisas. Então vamos lá, se eu meter um número aqui, vou fazer o seguinte, eu vou copiar tudo e colar só os valores. E aí eu vou começar a alterar o número aqui, vou meter um 100 aqui no meio. Já começou a dar problema, Se eu botar 100, talvez seja, botar 10. Tá vendo? Que a dispersão começa a ficar um pouco... Porque olha só, perceba aqui que na linha da 8 para 9, ele aumentou, só que ele aumentou demais comparado com a 8 a 9 da variável 1. E aí depois da 9 para 10, ele caiu, sendo que a 9 para 10 da variável 1, ela continuou subindo. Então aqui já começa a atrapalhar. Então você coloca outro número aqui, vamos botar, sei lá, 2. Olha lá, ele começa a diminuir, Se eu coloco um número muito grande, eu coloco uma negativa aqui, Menos... É demais, ficaria... Mas menos 100 já começa a ficar muito baixo.
Não existe assim exatamente qual que vai ser o número exato para falar assim é correlacionado ou não, mas claro, tem algumas melhores práticas aí. A gente costuma falar que assim, acima de 0,3 ou abaixo de menos 0,3 já começa a ficar mais correlacionado, e aí lá perto do 0,7 ou próximo também do menos 0,7 também já está bem, ou acima disso, né, ou abaixo disso, você já está bem correlacionado. Então, depende muito da análise e tudo, então acho que vai depender muito do contexto isso. O ponto é que assim, se estiver muito perto de zero, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se estiver um pouquinho alto, pode ser, e dependendo do tamanho da amostra, pode ser aleatório, pode ser sorte que tem ali uma correlação. Então, nesse caso, a gente tem 100 linhas. Se fosse uma coisa aleatória, não seria tão realmente uma coisa real aqui, e a gente não tivesse de propósito aumentado as duas variáveis de forma juntas, a gente não teria, não poderia considerar isso tão bem. Mas se a gente coloca então, vamos fazer um outro exemplo. Antes disso, deixa eu fazer só uma coisa aqui. Vamos voltar aqui, ó. E a gente pode vir aqui, criar um gráfico. Olha só, que bonito. A gente tem a linha já automaticamente aqui. Então a variável 2 versus a variável 1. Então a variável 1 aqui no eixo X, variável 2 no eixo Y. Quanto mais você aumenta uma variável, mais você aumenta a outra. E o resultado disso é uma linha. Então você tem aqui as bolinhas, ó. Se a gente coloca, inclusive, tem o gráfico aqui, ó, de dispersão. Mas aí não dá pra ver, né? Tem muita bolinha. Mas aqui, ó, dá pra ver que são bolinhas. Quanto mais você aumenta uma, mais você aumenta a outra. Super simples. O que a gente vai fazer agora? Vamos atrapalhar esse negócio todo aqui agora. E vamos deixar a fórmula aqui, ó. Então ela tá, essa fórmula, vou deixar ela em amarelo aqui. O que a gente vai fazer? Tem uma função também que se chama random. Então é um número aleatório. Eu vou deixar esse número aleatório e até aqui número aleatório. Ou seja, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está gerando um número aleatório aqui, ele está gerando outro aqui, outro aqui, outro aqui. Ele vai gerando aleatório de 0 a 1. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aleatório, aleatório até aqui. Olha só, correlação baixíssima. Então 0,06, está próximo de 0. Ou seja, é um monte de coisa aleatória, e esse tanto de coisa aleatória acaba sendo suficiente aqui para mostrar que coisas aleatórias ali não vão ter uma correlação forte. Porque imagina, é que nem ganhar na loteria que ter uma correlação forte. Que uma coisa aleatória com outra coisa aleatória subindo, as duas juntas ou descendo as duas juntas, seria tipo uma chance muito pequena. Principalmente a gente colocou aqui 100 linhas. Então já é suficiente para a gente ver que não tem correlação relevante aqui. E se a gente cria um gráfico simples, olha que bagunça que vira. Então você não tem aquela concentração que a gente acabou de ver nos outros gráficos. Fica uma bagunça, a dispersão fica realmente dispersa. Espero que tenha ficado claro. A ideia do vídeo é essa, de forma bem simples, falar sobre correlação. Agora você já sabe como utilizar isso. Tem vários exemplos. Se for interessante para você, me pergunta aí que exemplos que eu já utilizei no meu dia a dia, exemplos também que a gente possa ver aí no mundo acadêmico, para a gente explorar mais esse lado da correlação. A base é muito simples, mas as conclusões e as ações que você pode tomar depois de tirar essas conclusões são altamente poderosas. Um exemplo bem simples e depois um outro que eu vou deixar como pergunta, vamos ver se você acerta. Vamos supor que você trabalha aí num app de delivery. Se chove, eu te afirmo aqui que tem uma correlação muito grande entre quantidade de chuva com o tempo de entrega. Isso é bem óbvio até, porque se você tem chuva, tem vários fatores. Você vai ter então um trânsito geralmente pior, você vai ter um número mais reduzido de entregadores, principalmente, sei lá, de bicicleta, de moto também reduz bastante. Então, automaticamente você tem menos entregadores e você tem muita gente pedindo também. Então, você tem um desequilíbrio de oferta e demanda e as correlações estão ali nesse sentido positivo. Quanto mais chuva, maior o tempo de delivery, que é uma coisa ruim para o usuário final. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. No mesmo app de delivery, se você tem um jogo de futebol acontecendo, isso aumenta ou diminui o tempo de entrega? Deixe aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Eu trago a resposta no próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.